Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Lima e hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para a teologia pastoral, que é a legitimidade de um obreiro ou o obreiro legítimo. E vamos nos orientar pelo que Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. À guisa de introdução, afirmamos que obreiros legítimos são dados por Deus em respostas às orações do seu povo, são constituídos pelo Espírito Santo com o objetivo de promoverem a edificação e a expansão do reino de Deus na terra. Então, consideremos que obreiros legítimos têm, pois, origem certa. Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 também, o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Observem que Paulo estava dizendo que a sua autoridade apostólica ou seu ofício apostólico não tinha origem, nem se baseava no princípio de autoridade meramente humano. Ele era apóstolo, mas não por causa dos homens, como se os homens o tivessem constituído como tal, mas da parte do Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que havia ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. Portanto, é acertado dizer que obreiros legítimos é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E como Tiago disse, primeiro capítulo da sua carta, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Considere ainda que obreiros legítimos, tendo origem certa porquanto é dom de Deus, é também resposta da oração. Em Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38, o Senhor Jesus disse: Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. O que nós observamos aqui é que o Senhor Jesus constatou a grandeza da seara e a escassez dos ceifeiros. Duas constatações interessantes feitas pelo Senhor Jesus. Mas ele afirmou, à vista disso, que era necessário que nós orássemos ao Pai, rogássemos ao Pai, e ele então nos enviaria ceifeiros para a sua seara, ou obreiros para a sua obra, para a sua seara. Portanto, quando dizemos que obreiros legítimos têm origem certa, estamos afirmando que é porque é dom de Deus, e todo dom de Deus é bom, é perfeito. E Deus nos dá tais dons através das nossas orações, em respostas às orações que lhe fazemos. E ainda,
que obreiros legítimos são constituídos pelo Espírito Santo. Lemos em Atos capítulo 20, versículo 28 o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo, observem, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Observem as verdades que estão acentuadas neste versículo. Primeira, a igreja é de Deus e ele a resgatou com o seu próprio sangue. É claro que se refere ao sangue do Senhor Jesus. E que, portanto, o Senhor Jesus é Deus, que resgatou com seu próprio sangue a igreja, a qual ele deu obreiros para cuidar dela. E veja que tais obreiros que são dados por Deus em resposta às nossas orações são constituídos pelo Espírito Santo. Numa clara declaração de que obreiros legítimos não se fazem obreiros, não se declaram obreiros, não escolhem ser obreiros. Deus os vocaciona, Deus os chama, Deus os constitui através do Espírito Santo. Nisso está, em primeiro lugar, a legitimidade de um obreiro. Lemos ainda em Atos capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. As verdades implícitas aqui são que, confirmando que é o Espírito Santo quem constitui os obreiros, que Deus dá em resposta às orações que são feitas a Deus. E interessante observar que aqueles homens, Barnabé e Saulo, eram homens cheios do Espírito Santo. Homens de oração, de um profundo conhecimento das Escrituras antigas, da Antiga Aliança. Profundo conhecedores da obra redentora realizada pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aqui chamado Saulo, teve experiências com o Senhor Jesus e ouviu palavras que os homens não podiam ouvir. Estes homens, com essas experiências profundas e legítimas, sabiam que tinham uma vocação, uma chamada para evangelizar os gentios. Mas eles não tomaram a decisão de, por conta própria, deixarem a igreja em Antioquia e irem para as regiões que eles sabiam que precisavam de um trabalho evangelístico. A igreja estava orando e jejuando e eles com ela, e é bom lembrar que estes homens, Barnabé e Saulo, eram os líderes da igreja de Antioquia nesse tempo. E enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo poderia ter dito a eles: saiam daqui, deixem essa igreja, coloquem outro líder e vá para outras regiões fazer a obra que eu quero que vocês façam. Não foi assim que o Espírito Santo disse. E poderia, porque ele é o Espírito Santo, ele é o gerente da obra de Deus nessa dispensação. Ele é o substituto legal do Senhor Jesus nesta dispensação, conforme o Senhor Jesus ensinou no capítulo 13, 14, até no capítulo 15 do Evangelho de João. Mas o Espírito Santo dirigiu-se à igreja e ordenou que a igreja apartasse a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tinha chamado para realizar. É interessante, Paulo diz na carta aos Romanos que
É necessário que as pessoas invoquem a Deus para serem salvas. Mas ele pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então compreenda o raciocínio. Deus dá obreiros em resposta às orações da igreja, o Espírito Santo os constitui obreiros e instrui a igreja para que os separe e os envie. Que fique isso bem claro para nós. Bem, o obreiro legítimo, além de ter origem certa, também tem objetivos bem definidos, bem claros. Obreiros verdadeiros, legítimos, sabem o que querem, sabem o que Deus quer deles, conhecem a vocação que receberam de Deus, sabem em que área do reino as atividades deles se encaixam e onde eles serão produtivos. João capítulo 4, versículo 34, o Senhor Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Observe que o cerne, ou o centro dos objetivos, ou do objetivo de um obreiro legítimo, é fazer a vontade do Pai, como o Senhor Jesus. Bem, e como essa vontade se dirige? Para que esta vontade se dirige? Primeiro, para o seu próprio reino, para o reino de Deus. Todos os seres humanos estão fora desse reino por causa do pecado. A obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário e que nós anunciamos hoje oportuniza a humanidade a arrependerem-se dos seus pecados, a voltarem-se para Deus e fazerem parte do reino de Deus. E este reino foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Nós lemos em Lucas capítulo 4, versículos 43 e 44 o seguinte: Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Bem, fazendo a vontade de Deus em relação ao seu reino, o homem desdobra o seu objetivo, que é o de agradar a Deus. Agradar a Deus. Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o cumprimento da vontade de Deus, que passa pela proclamação do seu reino, pelo convite aos pecadores para se arrependerem de seus pecados e ingressarem no reino de Deus por meio do Senhor Jesus, nisto todo obreiro legítimo se empenha com o objetivo de agradar a Deus. Não de ser aplaudido pelos homens, de ser reconhecido, ou até de se locupletarem com benefícios pecuniários. Não. O que está por trás de toda a sua ação é o desejo de ser ou de se tornar agradável a Deus. Exceto que, para agradar a Deus, algumas vezes nós vamos desagradar a muita gente. E a Bíblia está cheia de histórias desse tipo. O Senhor Jesus mesmo passou por isso não poucas vezes, o que dizer dos apóstolos. Agora, é necessário que tenhamos plena convicção de que realmente estamos agradando a Deus e não simplesmente pensando que estamos agradando a Deus quando possivelmente não estejamos.
Ainda dentro dessa temática de ter objetivos bem definidos e entendendo que tais objetivos englobam o reino de Deus, agradar a Deus, passa tudo isso pela reconciliação dos homens com Deus. De modo que o objetivo de obreiros legítimos em fazer a vontade de Deus é empenhar-se tanto em viver a vida que proclama, como também expor a verdade do Evangelho, como está na Bíblia Sagrada, a fim de que os homens reconheçam que estão separados de Deus e que precisam se reconciliar com Deus. É claro que para isso é preciso que mostre aos homens que são pecadores, mostre aos homens que a religiosidade, que seus empenhos pessoais não serão suficientes para salvá-los, para redimi-los de suas culpas, para reconciliá-los com Deus. É preciso que eles entendam que precisam se arrepender de seus pecados, crer no Senhor Jesus, na obra que o Senhor Jesus realizou, e se voltem para Deus. E neste afã, o obreiro legítimo se dedica, se empenha como objetivo do seu ministério. Nós lemos na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Disse Paulo: eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estás em Roma. Ora, uma aplicação geral deste versículo indica que o obreiro legítimo reconhece que tem uma dívida para com aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. E que ele, como já foi beneficiário, já é beneficiário do Evangelho do Senhor Jesus, e agora, como obreiro, é um oficial, um agente desse Evangelho, ele está em dívida tanto com gregos quanto com bárbaros. Vamos generalizar isso aqui. Está em dívida com todos os pecadores que estão ao seu alcance. Não importa quem sejam eles e quais as circunstâncias em que eles vivam, quais sejam os traços do seu caráter, se bom, se ruim, se depravado, não importa sua condição social, se são intelectuais, se são ignorantes, se são ricos ou pobres, sadios ou doentes, não importa. É um ser humano afastado de Deus, o obreiro sabe que tem uma dívida para com ele, precisa anunciar com diligência o Evangelho que leva o homem arrependido e convertido a ingressar no reino de Deus. Prosseguindo, o obreiro legítimo é dependente de Deus e submisso a Ele. Vamos ler algumas passagens da Bíblia, começando com o Salmo 40, versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Observem que o salmista está reconhecendo que, por mais que tivesse de bens materiais, de aprovação dos seus contemporâneos, dos seus amigos, da sua família, ele se considerava um pobre e necessitado. Mas ele não abria mão de sua confiança em Deus. Ele se entendia dependente de Deus e submisso a Deus. O Senhor cuida de mim, foi a sua declaração. E que se desdobra quando diz: tu és o meu auxílio, quer dizer, o meu socorro, o meu auxílio, os meus suprimentos vêm de ti. E o meu libertador, e a prisão da qual às vezes um obreiro é libertado, não é a prisão do pecado, mas às vezes a prisão
das angústias, das tristezas, das decepções, às vezes, quando reconhece que está sem recursos, sem forças, que se acha desanimado, com vontade até de desistir de tudo, ele se lembra que Deus é o seu auxílio e o seu libertador. Ele depende de Deus, ele está submisso a Deus, ele não espera nada de ninguém, nem do seu líder geral, nem da igreja que o enviou, ou da junta de missões que o enviou. Ele depende de Deus e está submisso a Deus. E para obter o que ele precisa em sua vida, em suas lides, ele apela para o recurso da oração. E Deus, com certeza, suprirá todas as suas necessidades. Mas quando dizemos que o obreiro legítimo é dependente de Deus e submisso a Ele, estamos dizendo também que o obreiro reconhece sua indignidade. Ele sabe que não é obreiro porque merece, porque é bom, porque é inteligente, porque tem experiências, tem muito conhecimento bíblico. Não. Ele sabe que é indigno. É indigno até para ser salvo, mas foi salvo porque Deus o amou, Jesus o amou. E agora é obreiro porque Deus o chamou, Deus o deu como obreiro em resposta às orações da igreja. Ele sabe que é indigno. Salmo 8, versículo 4, o salmista interroga: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Não há necessidade de discorrer sobre esse versículo. Mas ainda dizemos que o obreiro que é dependente de Deus e submisso a Deus também tem consciência dos seus limites. E vamos entender as implicações desses limites. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Saber. O que Paulo está dizendo é que às vezes nós podemos nos jactar achando que já sabemos tudo, que não temos mais nada a aprender. Então Paulo diz, ainda não sabe como convém saber. Isso é uma questão de reconhecimento de limite, de conhecimento. O meu conhecimento, tanto de mim mesmo, quanto da salvação, quanto do mundo espiritual, quanto da vontade de Deus, quanto do ato de ser obreiro, na ação de ser obreiro, eu tenho limites. E esse limite aponta para duas áreas. Primeiro, para o limite espiritual. E nesse caso, indica que nós estamos em formação. Ainda não somos o que havemos de ser, disse o apóstolo João. Nós já estamos em formação. Por isso nós temos limites. Nem sempre nós vamos entender bem todas as demandas do reino de Deus, como nem sempre nós vamos também ter os recursos para resolver as demandas, para agir dentro do exercício do nosso ministério. O que nos leva à necessidade de continuarmos dependendo de Deus e submissos a Ele, e demonstrarmos isso pela oração constante e persistente. Mas esse limite também fala de limite de competência. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, fala de 5 dons ministeriais. Disse Paulo que ele mesmo é Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo. Ora, vejam que são 5 dons ministeriais. Na carta aos Romanos, ele amplia a lista dos talentos, das competências ou das habilidades que podem ser desenvolvidas no reino de Deus, na obra de Deus. E ele faz uma ilustração clássica na carta aos Coríntios,
quando compara a igreja a um corpo. Ora, um corpo tem pés, tem pernas, tem braços, tem mãos, tem boca, tem ouvido, tem nariz e por aí vai. Ora, o pé não pode ser mão, nem a mão ser pé, nem a boca ser ouvido, nem o ouvido ser boca. Assim também, o apóstolo tem que cumprir a sua missão de apóstolo. O limite da sua competência é o limite da sua vocação. Se ele foi chamado para apóstolo, então plante igreja, essa é a função dele. Se ele foi chamado para ser profeta, para falar a palavra de Deus em nome de Deus, então fale a palavra de Deus em nome de Deus e com verdade. Se ele foi chamado para ser evangelista, que é aquele que tem uma compreensão profunda e ampla do mistério da salvação e da obra redentora, então que evangelize, que conquiste as almas e traga-nas para o reino de Deus. Agora, se ele foi chamado para ser pastor, então cuide das ovelhas que os evangelistas ganharam. Trate dela, proteja, alimente-as. Aqui está o limite de competência. E os doutores? Os doutores são aqueles que ensinam, que recebem a habilidade especial de Deus para o ensino, para o discipulado. Ele coadjuva todos os outros ministérios e todos eles trabalham ou devem trabalhar em conjunto, cada um respeitando o seu limite, mas reconhecendo que depende um do outro. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, mais adiante, o apóstolo Paulo diz que o crescimento numérico e qualitativo da igreja, bem como a manifestação mais abundante de Deus no meio dela, depende da justa operação de cada parte. É aqui que entra o limite de competência. Se eu sou pastor, devo cumprir com o meu trabalho de pastor, não querer me meter em ser apóstolo. É claro que alguns homens, à semelhança de Paulo, são superdotados. Parece que têm mesmo todos os dons ministeriais. Mas se nós não somos assim, se Deus não nos chamou assim, então sejamos agradecidos, felizes e fiéis no cumprimento da nossa competência dentro dos nossos limites. Ainda, quando dizemos que o obreiro legítimo é dependente de Deus e submisso a Ele, também estamos dizendo que ele não se embaraça com negócios alheios, com coisas que não estejam relacionadas ao reino de Deus. O Senhor Jesus fez uma advertência, mas antes da advertência do Senhor Jesus, é bom lembrar do que Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós temos uma dupla compreensão desse versículo. Temos o obreiro de tempo integral, que é o obreiro de dupla honra, que deve deixar tudo para se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. A demanda do trabalho do ministério pastoral exige que o obreiro não se distraia com nenhuma outra atividade, que se dedique integralmente a isso. Não deve se embaraçar. Por outro lado, aqueles obreiros que têm suas atividades profissionais e que dividem o seu tempo com sua profissão e o reino de Deus, precisam entender que o seu trabalho secular não pode gerar um embaraço no cumprimento do seu ofício ministerial. É possível equilibrar, sim, desde que o reino de Deus não sofra, não seja limitado por causa do envolvimento do obreiro com suas atividades seculares. Aqui, nós poderíamos antecipar o que o Senhor Jesus disse, mas vamos prosseguir. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou haveremos de agradar a um e aborrecer o outro, ou desprezaríamos um em prol do outro. Bem, o obreiro legítimo ainda, nessa condição de ser dependente de Deus e submisso a Deus,
confia inteiramente no Senhor Jesus. Isso nós já vimos de alguma forma anteriormente. Salmo 91, versículo 2, nós lemos: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso tem ampla aplicação. Uma delas é que eu executo o meu ministério confiando na autoridade que recebi do Senhor Jesus. Confiando no poder que o Senhor Jesus me dá através da unção do Espírito Santo. Confiando que os bons resultados que eu espero obter, eu obterei não por causa da minha eficácia, mas por causa do poder de Deus que opera em mim e no exercício do meu ministério. Paulo disse isso na carta aos Romanos, nós vamos ver mais adiante, quando ele falou que o assunto principal das suas pregações era o Senhor Jesus. Mas antes de dizer isso, ele disse: quando eu fui ter convosco, não fui em demonstração de sabedoria nem de palavras humanas, mas em demonstração de poder. E esse poder, ele explica mais adiante, poder que ele recebeu do Senhor Jesus, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida. Bem, um outro traço do obreiro legítimo é que ele tem na Bíblia Sagrada o seu manual. Isso é interessante. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E por palavra da verdade, Paulo estava se referindo à Bíblia Sagrada. É claro que nesse tempo nem todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Faltava ainda a carta aos Hebreus, o livro de Apocalipse, provavelmente algumas cartas de João, mas o que já se tinha de escritura canônica inspiradas por Deus, como ele mesmo diz nessa carta, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, para instruir, para redarguir. Ele estava se referindo tanto aos livros da Antiga Aliança, da Primeira Aliança, do Antigo Testamento, como aos livros que já haviam sido escritos. E ele, Paulo, foi um dos primeiros escritores do Novo Testamento. O obreiro legítimo tem na Bíblia Sagrada o seu manual. E ele maneja bem, ele não faz malabarismos. Ele maneja. Significa que ele sabe encontrar na Bíblia as respostas para os dilemas da humanidade. Ele sabe construir, a partir do que a Bíblia diz, as verdades relacionadas ao homem e a Deus, que Deus quer que a humanidade conheça, que a humanidade saiba. Ele sabe discernir na Bíblia Sagrada o que representa o pensamento de Deus ou o que representa o pensamento dos homens, e Deus resolveu inspirar o registro do pensamento dos homens para que os homens sejam instruídos em verdade. Não pelos pensamentos dos homens, mas pelo pensamento de Deus. Se ele maneja bem a Bíblia Sagrada, ele sabe entender isso e discernir isso. O obreiro legítimo. Por isso, o obreiro legítimo é dedicado ao estudo da Bíblia. Ele estuda a Bíblia com frequência, diuturnamente, de dia e de noite. Está no Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem, e vamos incluir aqui o homem obreiro, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei que medita de dia e de noite. Observem, na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Tem prazer em estudar, em meditar, em ajustar a sua vida, a sua conduta aos ensinamentos da
palavra de Deus. Por isso Paulo recomendou a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Agora, a Bíblia não é apenas um manual para que ele leia, estude com dedicação, mas é preciso que ele também pratique o que aprende da Bíblia, o que aprendeu da Bíblia. Por isso ele pratica, e pratica com alegria, não é com má vontade, achando que o mandamento é pesado, que a exigência é pesada demais. A bem da verdade, toda a vontade de Deus revelada na Bíblia é boa, é perfeita e agradável. É claro que no começo, certas coisas, certas exigências relacionadas à nossa conduta, à nossa disciplina, no começo parecem pesadas, por causa do pecado, por causa da nossa imperfeição, ou então do nosso nível de maturidade espiritual. Mas à medida em que crescemos, que nos aproximamos de Deus, que nos enchemos do Espírito Santo, que entendemos a verdade da palavra de Deus, que contemplamos as maravilhas da lei de Deus, nós passamos a ter prazer em cumprir, em praticar os ensinamentos da Bíblia, mesmo naqueles aspectos que exigem de nós algum sacrifício ou alguma renúncia. E é bom lembrar aqui que o Senhor Jesus disse que aqueles que quisessem ir após ele, negassem a si mesmos, tomassem sua cruz de cada dia e o seguissem. Tiago disse, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então é preciso ser estudioso da Bíblia, mas é preciso ser praticante também. O Senhor Jesus também disse, contando a parábola do homem prudente e do homem nécio. Ele disse: o homem prudente é aquele que ouve estes meus ensinamentos ou estas minhas palavras e a praticam. Quando isso acontece, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão as enxurradas, vão açoitar contra aquela casa, mas não vai cair, porque ela está edificada ou construída sobre a rocha. Por que está construída sobre a rocha? Porque aquele homem ouviu os ensinamentos e os praticou. Quando nós ensinamos a igreja, nós queremos que a igreja pratique, obedeça ao que nós ensinamos. Mas nós devemos dar o exemplo, sendo nós praticantes daquilo que ensinamos. Ainda, tendo na Bíblia Sagrada o manual, o obreiro legítimo tira dela, da Bíblia, suas mensagens. Ele não inventa. Ele não vai beber em fontes duvidosas, como, por exemplo, as ciências dos homens. A psicologia, a sociologia, a psicanálise, a astrofísica, a química, a biologia, elas têm o seu valor, têm a sua importância, mas elas se circunscrevem do âmbito da materialidade. Elas não vão até a alma, onde estão os mais graves problemas do ser humano. Na alma e no espírito. As angústias, a incredulidade, a idolatria, a fé equivocada, que eu chamo de superstições ou crendices. Nessa região da alma, só a palavra de Deus vai. Está na carta aos Hebreus, a palavra de Deus é como espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, o obreiro legítimo tira suas mensagens, seus ensinos da Bíblia Sagrada e não de outro lugar. Ele pode até usar os saberes humanos, mas, como disse Paulo, como esterco, ou como uma espécie de adubo, mas não como a essência, como remédio principal.
como o alimento principal. Estes, o remédio e o alimento principais, são tirados da palavra de Deus, ou são a palavra de Deus em tese. Jeremias 23, 28, nós lemos: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem, ou que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Aqui é uma extensão da compreensão da nulidade das nossas mensagens para tratar das questões da alma e do espírito. É preciso que entendamos aqui que às vezes nós orientamos nossas mensagens por um sonho que tivemos. E aqui está um perigo. E às vezes contamos os sonhos e dizemos que Deus nos deu uma visão, uma revelação. Bom, se o sonho foi dado por Deus, tem valor. Foi Deus que deu o sonho, como aconteceu com José. Deus tinha um plano com José, de José ser o governador do Egito e suprir as necessidades até da sua família no futuro. E Deus fez José saber disso através do sonho. Em Joel está dito que uma das linguagens do Espírito Santo são os sonhos. Mas é preciso que tenhamos consciência, convicção de que o sonho que tivemos foi dado por Deus. Porque também a Bíblia diz que das muitas ocupações vêm os sonhos. E nesse caso, esses sonhos não têm significado, não têm valor doutrinário ou de uma mensagem. E o pior ainda é que tem sonhos que são invasões do maligno em nosso repouso. Esses sonhos não têm validade doutrinária, fundamento para uma mensagem nossa. E às vezes nós temos tais sonhos, tais muitas ocupações, ou então uma interferência maligna, e por não termos maturidade espiritual suficiente, achamos que foi Deus. Cuidado. Por isso a recomendação é essa. Se você teve um sonho, conte o sonho. Agora, se você recebeu de Deus uma palavra, uma revelação, é claro que tal palavra, tal revelação não pode estar em conflito com o que a Bíblia diz. Então, exponha a palavra de Deus com verdade. Porque, assim como a palha nada tem a ver com o trigo, a palha não serve para alimentar ninguém, só serve para queimar e depois virar cinza. O trigo alimenta. Esse trigo aqui é a palavra de Deus. Tudo que não for a palavra de Deus é palha. Não vai servir de alimento, não vai gerar saúde, não vai dar robustez espiritual a ninguém. Vai virar palha, vai virar cinza. Está escrito, Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Nós ainda poderíamos continuar nessa temática de ter na Bíblia o manual, mas vamos avançar, porque essa aula está sendo dirigida a pessoas que já têm algum conhecimento bíblico, via de regra, que já têm uma formação teológica. Portanto, julgo desnecessário desdobrar a compreensão ou as implicações de o obreiro legítimo ter na Bíblia o seu manual. O obreiro legítimo, em quinto lugar, faz do serviço a sua bandeira. A sua preocupação não é ocupar posições clericais ou eclesiológicas, sentar no púlpito, ostentar um título de presbítero, de evangelista ou de pastor. Não está preocupado com isso. Sua preocupação é ser útil ao reino de Deus, é servir às pessoas e assim estará servindo a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 45.
Foi o Senhor Jesus quem disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos compreender o ato de servir. Nós às vezes nos confundimos. Já ouvi muitos dizerem: eu não sirvo aos homens, sirvo a Deus. Tem um lado dessa declaração que pode ser verdadeiro. Quando a pessoa serve aos homens, mas com o propósito de servir a Deus, isso é verdadeiro. Mas quando ela deixa de servir as pessoas, porque entende que só deve servir a Deus, ela está equivocada. Vamos ver. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Disse Paulo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ora, mais adiante então vamos ver que todo o serviço, tudo quanto nós fazemos, fazemos aos homens, mas como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Quer dizer, a avaliação do nosso trabalho, dos resultados, não vai ser determinada pelos homens, mas pelo Senhor. E quais são as diretrizes de tal serviço? Diligência. Diligência é o oposto de negligência. Jeremias capítulo 48, versículo 10, nós lemos: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Cuidado, não vamos ser extremistas aqui com sangue, com espada e com sangue. Vamos pegar a ideia central deste versículo. Primeira ideia é de que a obra de Deus não pode ser feita fraudulentamente. Como é fazer fraudulentamente? Passa pela seguinte compreensão. Primeiro, fazer do meu jeito, e não do jeito que Deus quer que façamos. Ou ainda, fazer pela metade, fazer em parte e não fazer de forma completa. Saul cometeu esse equívoco. Deus mandou exterminar uma nação, não poupar nada, mas Saul poupou o rei, poupou crianças, poupou animais. E ainda disse que era uma oferta ao Senhor. Deus usou o profeta Samuel e disse: tem Deus tanto prazer em sacrifício, em que ele seja obedecido? O obedecer é melhor que o sacrificar. Então, fazer a obra de Deus não do jeito que Deus quer e não no tanto que Deus quer que seja feito, é fazer fraudulentamente ou relaxadamente. O contrário disso é fazer com diligência, fazer do jeito de Deus o que Deus quer que façamos e na sua inteireza, sem deixar nada por fazer. Mas também fazer com alegria. Eu disse antes que, às vezes, algumas exigências da Bíblia a nosso respeito exigem sacrifício. E o sacrifício, às vezes, produz dor, produz tristeza. E, às vezes, servir a Deus, ir a lugares, enfrentar inimigos, oposições, dificuldades, às vezes, financeiras, não é coisa fácil, dá tristeza. Mas, enquanto nos mantivermos no ofício que recebemos de Deus, no cumprimento da missão que recebemos de Deus, mesmo que levemos, como está no Salmo, a preciosa semente gemendo e chorando, façamos isso com diligência, porque vamos voltar com alegria trazendo os molhos. Os resultados virão, e quando vierem, nos alegraremos. Podemos nos antecipar na esperança. Paulo disse na carta aos Romanos que devemos nos alegrar na esperança. Então, mesmo que o ato de fazer, de semear, às vezes de escavar a terra, arrancar pedra, arrancar toco, arar, adubar, tratar a terra, isso gere um esforço, gere uma certa tristeza, mas vamos lembrar que estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Estamos semeando a boa semente e Deus dará o crescimento. Nós temos a esperança, a certeza
que Deus dará o crescimento. E nessa esperança devemos nos alegrar. Então, sirvamos com alegria. Como está no Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Às vezes, até na tristeza, nós cantamos um cântico que reflete alegria. Parece contraditório, paradoxal, mas isso acontece, eu tenho vivido isso, não raro. Mas ainda, uma diretriz do serviço é a humildade. Vamos entender isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Veja, se eu planto, primeiro Deus me deu habilidade para isso, Deus me chamou para isso, o Espírito Santo me constituiu para isso, E se eu planto a semente que Deus me deu, que é a sua palavra. Então, no final das contas, quem é alguma coisa, quem é tudo é Deus, e não nós. Nós somos apenas agentes, instrumentos. E isso gera alegria, não tenha dúvida, é um privilégio. Mas Deus é que deve ser honrado, glorificado no final das contas. Isso exige humildade da nossa parte. Mas outro aspecto da humildade é reconhecer que eu não faço tudo, eu não sou sozinho no reino, eu tenho outros. Meu companheiro, meu amigo, meu irmão, companheiro de jornada, de ministério, ele também tem a sua parte importante. O meu trabalho é fortalecido pelo dele, e o dele é fortalecido pelo meu. Nós trabalhamos em conjunto. Lembra do que eu disse da carta aos Efésios, capítulo 4? Que o crescimento do reino, da obra, tanto qualitativamente quanto numericamente, e também das manifestações de mais abundante de Deus, depende da justa operação de cada parte. Eu sou uma parte, meu companheiro é outra parte. Então nós nos ajudamos, como está escrito, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, nós fazemos aquilo que está no nosso limite de competência com humildade, reconhecendo que eu preciso ser ajudado por meu companheiro. E assim nos damos as mãos, nos fortalecemos e avançamos, fazendo a obra de Deus. Agora, um outro detalhe, uma outra diretriz do serviço é a exclusividade. Já antecipei lá atrás, quando falei da dependência de Deus e da submissão a Deus. Uma exclusividade. Aqui não trata da exclusividade no sentido de um obreiro de tempo integral, mas trata de nós termos todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, aliados a Deus, alinhados com Deus, unidos a Deus, unidos ao Senhor Jesus. Somos exclusivos do Senhor Jesus. Vivemos para servir exclusivamente ao Senhor Jesus. E claro, servindo aos outros. O Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 24. Já citei esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui são as riquezas, ou Deus que representa as riquezas, uma suposta divindade. Aqui nós temos uma outra compreensão da exclusividade. Nós não devemos servir a Deus pensando em vantagens pessoais, em riquezas. Uma outra compreensão é que nós não podemos deixar, ou melhor, aplicar todo o nosso talento, ou o talento que Deus nos deu, para gerar riquezas materiais. É melhor que empreguemos nossos talentos, nossas habilidades para a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Mesmo que tenhamos que trabalhar e gerenciar empresas para produzir a nossa sobrevivência material, podemos fazer isso sem comprometer o reino de Deus.
O que fazemos secularmente para prover o nosso sustento não pode minar o nosso compromisso com Deus, nossa identidade com o Senhor Jesus. A nossa vida deve ser uma lâmpada acesa, deve ser uma pregação sem palavras. Isso é perfeitamente possível. Nós temos no exemplo de José no Egito, quando governou o Egito, nós temos o exemplo de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias na Babilônia. Nós temos até o exemplo de Paulo, que mesmo sendo um obreiro de tempo integral, às vezes, para não ser pesado em alguns lugares, porque conhecia a natureza do povo daquele lugar, e esse lugar é a cidade de Corinto, Paulo fazia tendas para sobreviver, mas sem comprometer o seu alinhamento com o reino de Deus. E ainda, como diretriz do serviço, temos a perseverança. Devemos ser perseverantes. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ele usa 2 ou 3 expressões: firmeza, constância e abundância. Não devemos diminuir o nosso ritmo de trabalho, não devemos parar, muito menos voltar atrás. Devemos seguir em frente, de preferência aumentando o volume do nosso serviço, do nosso trabalho, constantemente. Não devemos nos abater pelos obstáculos, pelas dificuldades, ou então pela demora de colhermos os frutos. Às vezes a gente demora muito tempo para ver uma igreja crescer, um trabalho crescer. Lembrem-se que é preciso, às vezes, que preparemos a terra antes mesmo de plantar. É preciso arrancar pedras, arrancar tocos, porque terreno cheio de pedras, a semente vai nascer, mas vai morrer logo, porque não vai dar raiz. Uma semente cheia, uma terra cheia de espinhos, a semente vai brotar, a semente do evangelho vai brotar, mas os espinhos vão sufocar. Aí precisa do cuidado para arrancar as pedras, arrancar os espinhos, arrancar o toco, arar a terra, tratar a terra, adubar a terra para depois lançar a semente, que Deus dará o crescimento. E isso demora tempo. Tem obreiros que passam por uma certa igreja 2 anos, 3 anos e não vê muitos resultados. Aí quando ele sai, vai outro que logo enche a igreja. Aí ele pode se orgulhar e achar, fulano passou aqui e não deixou nenhuma alma. Cheguei aqui, não tem 1 ano, já estou com a igreja cheia. Mas ele não sabe que aquele que ele substituiu preparou o terreno para ele. Esta é uma verdade, mas tal verdade não deve nos demover do propósito de vermos vidas se convertendo ao Senhor Jesus. Senão a gente pode correr o risco de se acomodar. E comodismo não tem nada a ver conosco. Somos perseverantes, somos abundantes, somos persistentes, somos firmes. Pelo menos devemos ser. Então, meus irmãos, o serviço é a bandeira do obreiro legítimo. Nós já compreendemos que o ato de servir é servir aos homens, mas como para agradar a Deus, como se estivéssemos servindo a Deus. Vimos como diretrizes do serviço a diligência, a alegria, a humildade, a exclusividade e a perseverança. E vamos agora entender a extensão do serviço. E aqui eu volto ao que eu disse antes. Mateus capítulo 25, versículo 40. Vocês conhecem essa passagem. Naquele dia, no dia de acerto de contas, o Senhor Jesus dirá para
os que estiverem à sua direita e também para os que estiverem à sua esquerda. Para os que estiverem à direita, uma palavra boa. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida. Estive nu, vocês me vestiram. Estive doente e vocês me foram ver. Estive preso e vocês foram me visitar. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, nu, doente, preso e te socorremos? E o Senhor Jesus, aliás, vamos ler como está aqui em Mateus 5,40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, aleluia, a mim o fizestes. Então, todo bem feito às pessoas tem que ser feito como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E, na verdade, quando temos a coragem, amor suficiente, habilidade, recursos, e investimos no bem das pessoas, estamos fazendo ao Senhor Jesus. De modo que não fazer às pessoas é também não fazer ao Senhor Jesus. Aquele grupo que estará à esquerda, o Senhor Jesus dirá: vocês não me socorreram, não cuidaram de mim. Quando foi, Senhor, dirão eles, que te vimos faminto, desnudo, doente, preso, e não te acolhemos? O Senhor Jesus dirá a mesma coisa. Quando vocês não fizeram a eles, foi a mim que vocês não fizeram. E vocês já sabem qual é o destino destes, né? Destes aqui, os que serviram diligentemente, com alegria, com humildade, com exclusividade, com perseverança, entendendo que estavam servindo ao Senhor como para agradar ao Senhor, estes receberão a palavra que já foi dita: vinde benditos, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação dos séculos. Pedro diz, para nos encorajar nessa lide, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui eu lembro o que eu já por duas vezes citei a respeito da justa operação de cada parte. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Você foi chamado para ser o quê? Para fazer o quê? Entenda que a sua vocação, a sua chamada, o seu ministério tem um objetivo, tem um alvo: pessoas. Então administre o seu dom com diligência, com alegria, com humildade, com exclusividade, com perseverança, movido por amor. E aqui está o cerne de tudo. O obreiro legítimo, que tem origem certa, é Deus, o Espírito Santo, a resposta de oração, que tem na Bíblia o seu manual de instrução, que faz do serviço a sua bandeira, também tem em Cristo o seu centro. Cristo é o seu centro. Disse Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Meus irmãos, é lamentável constatar, em algumas pregações que ouvimos, que o pregador, às vezes, até mesmo cânticos, a maior parte do tempo na pregação ou do cântico se ocupa, às vezes, até do maligno, da própria pessoa, e muito pouco ou nada do Senhor Jesus. O centro da nossa vida, o centro da nossa pregação é o Senhor Jesus. Afinal, o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, nós lemos: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Colossenses capítulo 1, versículo 16, disse Paulo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ainda, ele é o sustentador de todas as coisas. O Senhor Jesus não apenas trouxe tudo à existência, inclusive nós. Ele é o sustentador, o manutenedor de todas as coisas. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer, as coisas continuam existindo, nós continuamos existindo, pessoas continuam nascendo, crescendo, a terra continua produzindo o seu fruto, a sua novidade, os rios continuam correndo, o mar continua cheio de água, cheio de peixes, as nuvens aparecem, a chuva vem, porque o Senhor Jesus mantém tudo isso. O escritor da carta aos Hebreus disse magistralmente, capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o qual aqui é Jesus, e o resplendor da sua glória, da glória de Deus o Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, quer dizer, da pessoa do Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quer dizer, com o poder da sua palavra, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Então nós não temos que nos ocupar com outro personagem, com outro assunto que não seja o Senhor Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, é o restaurador de todas as coisas. Mensagem que não tem em Jesus o centro não é uma mensagem de grande se ouvida. E ele é o desfecho feliz de todas as coisas. Todas as coisas têm origem no Senhor Jesus, são mantidas por ele e têm no Senhor Jesus o seu destino feliz. Vejamos o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele quem? Jesus, o Senhor, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos considerar, porque dele. Dele quer dizer origem. Todas as coisas foram criadas por ele. Por ele, manutenção. Todas as coisas são sustentadas por ele. E para ele, destino, desfecho feliz. São todas as coisas. E para que nós tivéssemos o desfecho feliz, o objetivo final feliz da nossa existência, o Senhor Jesus realizou a grande obra de redenção na cruz do Calvário. E atualmente, à direita de Deus, nas alturas, foi entronizado, recebeu um nome que é sobre todo nome, foi posto acima de tudo e de todos. Então, ele é o centro de tudo. O Senhor Jesus é o centro de tudo. Nós lemos ainda na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nós estamos inseridos nesse ato de congregar em Cristo, quer dizer, de convergir para o Senhor Jesus, como desfecho feliz, como objetivo final. Esse é o propósito de Deus, que esteve oculto em mistério, mas que está sendo revelado e executado agora. Nós estamos na plenitude dos tempos que começou quando o Senhor Jesus nasceu. Afinal, Jesus é tudo. Não tem por que ele não ser o centro das nossas mensagens. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, é parecido com aquilo que dissemos em Romanos, dele, por ele, para ele.
Disse o Senhor Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. É a mesma coisa que dizer o princípio, quer dizer, a origem de todas as coisas. O ômega é a última letra do alfabeto grego, que se equivale ao fim, ou ao destino final, o desfecho feliz de todas as coisas, principalmente de nós, humanos. O Salmo 103 declara, é um cântico lindo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que enche a tua vida de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. Glória ao Senhor Jesus para todos sempre. E para concluir, não basta ostentarmos uma credencial de obreiro, sermos membros de um ministério ou de uma convenção, sermos bons oradores e termos muito carisma. É essencial que tenhamos sido vocacionados e chamados por Deus, senão nada feito. Constituídos pelo Espírito Santo, senão não seremos legítimos. É mister que Cristo seja o centro da nossa vida e das nossas mensagens, ou das mensagens que transmitimos. Senão, nem a nossa vida valerá alguma coisa, nem as nossas mensagens prestará para nada. Bem como é extremamente necessário que estejamos embasados nas Escrituras Sagradas para vivermos seus ensinamentos e os transmitirmos com fidelidade. Repetindo o que já dissemos, porque dele vamos trocar o pronome pessoal por Jesus. Porque de Jesus, por Jesus e para o Senhor Jesus são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor Jesus eternamente. Amém. E aqui, meus amados, nós encerramos nossa exposição sobre esse tema que é o obreiro legítimo, que é um dos subtemas da teologia pastoral. O eterno Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e vos faça obreiros legítimos, produtivos para a glória dele e para o bem de todos nós. Amém.